Ginástica costuma ser lembrada pela leveza dos movimentos, pela precisão dos saltos e pelo brilho dos sorrisos no pódio. Mas por trás das apresentações perfeitas existe um lado sombrio. É um dos esportes mais perigosos do mundo. Cada acrobacia carrega um risco enorme e nem sempre dá tempo de se levantar depois de uma queda. Essas são algumas das histórias mais perturbadoras de ginastas que perderam a vida ou tiveram seus destinos mudados de forma brutal. Histórias que mostram que a busca pela perfeição pode custar muito mais do que medalhas. Sang Lan era o orgulho da ginástica chinesa. Aos 14 anos, já dominava todos os aparelhos em competições provinciais, e aos 17 tinha o futuro traçado para o topo do cenário mundial. Faltava pouco para alcançar o sonho olímpico, mas em julho de 1998, no Goodwill Games em Nova York, tudo mudou. Durante um simples aquecimento no salto, um movimento que já havia repetido milhares de vezes, ela caiu de cabeça no chão. Imóvel, olhando para as luzes do ginásio, percebeu que não conseguia mais se mexer. O diagnóstico foi cruel: paralisia do peito para baixo. Mesmo assim, Sang não desistiu. Passou meses em reabilitação, sempre com um sorriso diante das câmeras. Celebridades como Leonardo DiCaprio e Christopher Reeve foram visitá-la, mas nada poderia devolver o que ela havia perdido. Anos depois, Sang revelou uma versão perturbadora. Disse que um treinador de outra equipe havia retirado um colchonete de segurança segundos antes de sua tentativa, transformando o que seria apenas mais um treino em tragédia. Segundo ela, as autoridades abafaram sua voz, alegando que estava confusa ou com danos cerebrais. Abandonada pela equipe chinesa, acusou a federação de descartá-la como um objeto quebrado. Mas Sang não se calou. Tornou-se símbolo de resistência, apresentadora de TV, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, e até carregou a tocha olímpica em Pequim em 2008. Nunca voltou ao pódio, mas sua luta ecoou mais alto do que qualquer medalha. Já a Christina Christie Henrique, dos Estados Unidos, enfrentou outro tipo de inimigo: a pressão estética. Pequena, mas talentosa, brilhou nos campeonatos mundiais do fim da década de 80 e sonhava com os Jogos Olímpicos. Até que ouviu de uma juíza: se quiser estar na equipe, precisa perder peso. Pesando apenas 43 quilos, começou uma espiral destrutiva de dietas extremas e treinos exaustivos. Sua saúde foi se deteriorando até que, em julho de 1994, com apenas 22 anos, seu corpo não resistiu. A morte de Christie escancarou a cultura tóxica da ginástica e forçou mudanças. Programas de apoio psicológico, nutricional e o fim da exposição pública dos pesos das atletas. Décadas antes, em 1930, o iugoslavo Anton Malej já havia mostrado como a negligência também mata. Medalhista olímpico, ele competia no Mundial de Luxemburgo quando sofreu uma queda nas argolas. O problema não foi a execução, mas a falta de equipamentos adequados. Os colchonetes eram finos e mal colocados. O impacto destruiu sua coluna. Ele morreu horas depois, aos 23 anos. Seu funeral reuniu multidões, e até hoje competições na Eslovênia levam seu nome, lembrando que erros de organização custam vidas. Muito mais recente é a tragédia de Nguyen Minh Triet, uma jovem promessa do Vietnã. Dedicado desde os 7 anos de idade, era o sustento emocional e financeiro de sua família. Em novembro de 2023, durante um treino aparentemente seguro em uma piscina de espuma, tentou um duplo mortal para trás. O que deveria amortecer sua queda acabou sendo a armadilha fatal. Seu pescoço quebrou. Lutou por meses em hospitais, dizendo aos médicos que queria viver. Mas em maio de 2024, aos 18 anos, morreu deixando para trás uma família que dependia dele e uma comunidade esportiva devastada. No sistema soviético, Helena Mukina também pagou o preço da pressão. Em 1978, havia conquistado o ouro mundial no individual geral. Mas apenas 2 anos depois, foi forçada a executar um movimento arriscadíssimo, o salto Thomas, que ela mesma havia avisado que poderia matá-la. No treino, caiu de queixo no tablado e quebrou o pescoço. Ficou tetraplégica pelo resto da vida, morrendo em 2006. Sua tragédia revelou a face desumana do esporte como propaganda política,
onde a glória nacional valia mais do que a vida das atletas. Em outro extremo da história, há perdas quase silenciosas, como a de Trevor Hope Joslin, estudante de 12 anos na Inglaterra. Em março de 2014, durante uma aula comum de educação física, tentou um salto sobre o cavalo. Errou por frações de segundo, caiu de mau jeito e sofreu lesão fatal na coluna. Lutou por uma semana no hospital antes de morrer. A escola plantou uma cerejeira em sua memória, mas a sensação de vazio permanece até hoje. Nos Estados Unidos, outra jovem promissora se foi cedo demais. Melanie Coleman, de 20 anos, treinava nas barras assimétricas em Connecticut, em novembro de 2019. Um deslize, uma queda, e sua vida foi interrompida. Para seus colegas e treinadores foi chamado de acidente impossível, já que nada indicava falha de segurança. Melanie, que também estudava enfermagem e sonhava em ajudar os outros, deixou esse legado mesmo após a morte. Era doadora de órgãos e salvou vidas com sua partida. Mas talvez uma das histórias mais marcantes seja a de Julissa Gomes. Em 1988, aos 15 anos, preparava-se para os Jogos Olímpicos. Durante um aquecimento em Tóquio, errou na execução de um salto e bateu de cabeça no cavalo. A queda a deixou tetraplégica e complicações médicas a levaram à morte 3 anos depois. Sua tragédia obrigou a Federação Internacional de Ginástica a reformular regras, criar novos aparelhos mais seguros e punir execuções de alto risco sem proteção adequada. Foi o preço mais alto que o esporte poderia ter pago. Até crianças que mal haviam começado também não escaparam. A romena Alexandra Roassi, de apenas 12 anos, desmaiou durante um treino em 2001. Não foi queda nem acidente, mas uma malformação congênita no cérebro que rompeu de forma súbita. 5 dias depois, ela morreu em coma, carregando o peso dos sonhos de um país inteiro, que ainda a via como sucessora das lendas olímpicas. Essas histórias expõem um ponto cruel. Por trás dos aplausos e das medalhas, a ginástica esconde cicatrizes profundas, algumas visíveis, outras invisíveis. Para cada salto perfeito que encanta o público, há um risco que pode transformar a glória em tragédia em questão de segundos. E o que permanece não são só as medalhas, mas as vozes e as lembranças daqueles que se foram cedo demais. Essas histórias deixam claro que por trás de cada sorriso no pódio, existe um preço altíssimo pago em suor, dor e, às vezes, até em vidas interrompidas cedo demais. Se esse vídeo fez você refletir sobre o lado sombrio da ginástica e a coragem desses atletas, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias reais, intensas e cheias de emoção, que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já deixa seu like, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade que valoriza cada detalhe dessas narrativas. Sua participação faz toda a diferença.